O nosso grupo ele surgiu, né, ano passado, e aí eu vou contar um pouquinho da história e do que a gente vem desenvolvendo, né. O grupo começou com a Anunciata, ela escreveu a proposta para o Provoque, e aí chegaram para a gente, né, 2 alunos, que é o Max, que é esse daqui, e a Naila. O Max, atualmente, ele acho que já chegou em Portugal, ele mudou do Brasil, foi para a Escócia, isso no início do ano, antes da pandemia, e aí agora da Escócia ele estava migrando para Portugal. Aí Bruna e eu, Bruna, que é aluna da Isabela Cabral, e eu, fomos convidadas pela Anunciata para orientar os 2 meninos. E a proposta inicial era abordar os temas relacionados a anime e mangá dentro do contexto do ensino, enfim, o que se poderia aprender sobre com esses temas, né? Quais temas que estariam contidos dentro dos animes e mangás, temas que fossem pertinentes ao ensino de ciências. E aí, já no nosso primeiro encontro, né, a Anunciata apareceu aqui com a pilha de alguns mangás, né? Tem até aqui a coleção, né, do Parasite, que é um dos mangás que a gente trabalhou e a gente já escreveu também sobre ele, né? Um pouco, nos aprofundamos um pouco mais. E essa daqui foi a nossa primeira reunião, quase fomos expulsos da sala 65, porque a gente estava se empolgando demais e eu acho que o Vanir não estava gostando muito. E aí, já no primeiro dia, a gente capturou a Fernanda, que também estava lá no Liteb, mas estava na sala ao lado. A gente saiu dali super empolgados, enfim, com várias ideias. Os meninos são muito receptivos. A Naila é aluna do Pedro II, da unidade da Tijuca, e o Max era do Anísio Teixeira, que fica em Santa Teresa. E agora ele está fora, mas continua realizando os trabalhos junto com o grupo. E aí a nossa rede foi aumentando, né? A Fernanda foi capturada no primeiro dia, a Isabelle, como trabalha comigo, entrou também, foi muito orgânico. A Thelma também, que já é uma parceira já de longa data, pode-se dizer. E aí entraram também a Sabrina e o Fábio. Sabrina, que é aluna do CACS, e foi aluna do CACS. Fábio também foi aluno do CACS e é funcionário da Biblioteca de Manguinhos, que foram alunos da Anunciata. O Adilson também, que é servidor da Fiocruz do ICICT, entrou também no grupo, enfim, nosso grupo foi crescendo. A Lúcia, eu não consegui chegar em que momento a Lúcia entrou, mas na minha memória, a Lúcia está desde sempre assim, no grupo, desde o início. E aí entrou a Madalena, também por ter desenvolvido um trabalho dentro do doutorado relacionado à ficção científica. Com a chegada do Adilson, a questão da ficção científica se tornou mais patente, né, dentro do grupo, porque até então o nosso foco eram só os animes e mangás, e a gente ganhou mais uma dimensão com a chegada do Adilson, e posteriormente com a Madalena, né, que já desenvolvia um trabalho relacionado a isso, e a gente tem a nossa caçula, que é a Débora, né, que faz parte do curto-circuito, que é aluna da EBA, da Escola de Belas Artes, e que vem desenvolvendo o trabalho junto com o grupo, desenvolver os cards, todo o material de divulgação do encontro, né, de sci-fi foi desenvolvido inicialmente pelo Max e aprimorado pela Débora. É importante ressaltar que aqui dentro desse grupo, né, embora todos estejam ligados à Anunciata, né, a gente tenha muita interação entre nós, né? Tem trabalho da Isabelle produzido, da Isabelle com a gente, né, produzido com a Bruna, tem a Fernanda interagindo diretamente com a Débora, a Bruna também interagindo com a Débora, enfim, uma troca constante. Outra questão também é a diversidade. O grupo daqui, né, somos as biólogas, essa lateral aqui é direita para mim, né, direita para quem está no computador, né, são todos biólogos, né, eu sou bióloga, a Fernanda é bióloga, a Isabelle está se formando agora, Thelma é bióloga, os dois que são alunos do ensino médio, tem a Débora, que é de artes, o Fábio é biblioteconomista, o Adilson é de TI, a Sabrina também é bióloga, temos a Bruna, que é formada em Ciências Sociais, Madalena também é bióloga, e a Lúcia, que dispensa apresentações, né? Então, a gente tem um grupo muito diversificado, né? E isso é muito rico, porque faz com que o olhar não seja só sobre um campo, né, em relação aos temas abordados. Tem uma preocupação também, como a gente estava trabalhando com alunos de Provoque, deles conhecerem o local onde eles estavam, né?
qual o local que a Fiocruz ocupa dentro da história, né, e a importância para dentro do SUS, enfim, dentro da questão da saúde pública brasileira. E com o Anunciata é impossível não ter uma visita guiada ao castelo, né? Nesse dia que a gente estava praticamente se despedindo do Max, foi antes dele viajar, e aí a gente teve também alguns agregados, né, participando, a Ruth, enfim, da visita, algumas pessoas que tinham perdido a visita na disciplina de Ciência e Arte puderam participar junto com a gente. Então, os encontros são sempre muito ricos e não necessariamente eles se centravam aconteciam, né, dentro de uma sala de aula e só a gente discutindo temas focados na questão do anime e mangá ou do sci-fi. Uma outra preocupação também que a gente teve foi participar do dia, né, do Mais Meninas na Ciência, que foi promovido pela Vice-Presidência de Educação. Logo que eu vi o chamado, eu falei logo com a Anunciata, será que a gente não tem como participar? E aí a gente recebeu, por metade de um dia, a gente teve que dividir uma aluna, na verdade, e foi essa daqui, que é uma aluna do Pedro II, e ela foi conhecer o nosso grupo, ficou uma tarde com a gente apresentou as nossas linhas, né, os temas que a gente trabalhava, fizemos um lanche, enfim, foi muito simpático, assim, muito receptivo. Acho que foi uma forma de apresentar uma outra Fiocruz, né? Porque quando normalmente você fala da Fiocruz para as pessoas de fora, né, a primeira coisa que vem à cabeça é lá o Zé Gotinha, o Castelo, alguma coisa da ciência dura, né? Ou da pesquisa clínica. É difícil as pessoas enxergarem que dentro da Fiocruz, até terem conhecimento que se faz outros tipos de pesquisa, né? E principalmente um tema que acaba sendo muito pensado a nível de entretenimento, né? Quando a gente fala ficção científica, vou ler um livro de ficção científica, ou vou assistir um filme para poder me distrair, enfim, e o mesmo com os animes e mangás. E aí, por que a gente resolve falar, né, de ficção científica? Eu trago aqui um trecho de um artigo do Piassi, que ele fala, né, que a ficção científica, por si só, é uma modalidade de discurso sobre a ciência, na medida que ela expressa por meio do cinema, no caso dele, né, que ele estava analisando filmes, e da literatura, interesses e preocupações em torno de questões científicas presentes que influenciam diretamente no âmbito sociocultural. Ou seja, é a forma como a sociedade está vendo a ciência, né, como que ela está enxergando as representações que ela tem e também a visão de mundo. E aí essa questão ela pode ser pensada não só a nível da ficção científica, mas de qualquer obra, né? A gente pode pensar a nível de uma música, de um poema, e aí também dos materiais que são de uso comercial, né? No caso dos mangás e animes que a gente tem trabalhado até o momento, né? Eles são de uso comercial, né? São voltados para o entretenimento e não pensados com fins pedagógicos ou didáticos. E aí, com base nisso, a gente tem feito algumas produções, né? Ainda estamos iniciando. Esse ano a gente apresentou 2 trabalhos nesse evento, que é o Encontro de Estudos Biológicos online, que a gente estava falando agora há pouco sobre as oportunidades da pandemia, né? E esse evento foi um evento produzido pela Universidade Federal do Pará, e exatamente por ser nesse período de pandemia, visando integrar a biologia, né? Diversos temas da biologia. Foi um evento online, foi uma experiência muito rica. A gente mandou um trabalho, né, falando sobre o anime Parasite, que é aquele mangá que eu tinha mostrado no início. Depois do mangá foi produzido o anime, inclusive a primeira temporada do Parasite está disponível no Netflix, então quem quiser assistir pode ter acesso fácil, né, quem tem acesso à plataforma. E a Isabelle também, junto com a gente, né, vem fazendo um mapeamento sobre a utilização dos animes e mangás dentro do ensino, né, como que isso tem configurado dentro das pós-graduações brasileiras. Posteriormente, a gente submeteu também um trabalho pensando na questão do Parasite já de forma mais profunda, né, sobre o emprego dele dentro de um contexto de ensino, e a gente submeteu para apreciação para o NBio, que, sendo aprovado, vai ser publicado no e-book do evento. A Bruninha também tem produzido, junto com a Anunciata, eles produziram um capítulo de e-book que foi também apresentado no 6º Simpósio Eletrônico Internacional de Ensino e História, falando sobre os contextos históricos e sociopolíticos do mangá, né, como que essas representações aparecem, e também as representações de ciência e cientista, né, que é muito comum a gente ver trabalhos falando sobre representações de ciência e cientistas, mas sobre mangá ainda é algo que não existia, né? E aí ela se centrou no Astro Boy, né? No mangá Astro Boy, que ele, na verdade, é um marco, né? Dentro
das construções de mangá. E tem também uma entrevista sobre o nosso grupo no Jornal 140. Esse jornal é um jornal de São Paulo, acho que é só eletrônico, a Bruna depois pode me corrigir ou complementar, e ele tem uma coluna de cultura pop. E aí esse jornalista viu o anúncio, né, a divulgação do encontro de sci-fi, enfim, sobre o grupo de anime e mangá, e aí teve interesse, contactou a Bruna, e aí ela cedeu a entrevista, né, fez a entrevista com ele, e a gente está aguardando a publicação. Além disso, a gente teve também um encontro de ficção científica. A gente teve ao todo 2.306 inscritos. Eu não sei se esse número já fechou, porque a gente só vai saber amanhã se o Tiago, né, ele conseguiu finalizar o envio de certificados, porque a gente teve algumas pessoas que participaram, mas não fizeram inscrição. E outras participaram, não conseguiram fazer inscrição, assinaram lista de presença, então estavam com uma inscrição pendente, que é uma inscrição tardia, que o Tiago, que tem acesso ao sistema, ele iria fazer isso à medida que fosse ele fazendo essa liberação de certificados. Então, assim, até o momento que a gente tinha era 2.306 inscritos. Os vídeos, né, com as lives, eles ficam disponíveis no canal de Ciência e Arte, também no canal do grupo de anime, mangá e sci-fi. E aí eles têm, dentro do canal só da rede, né, de Ciência, Arte e Cidadania, a gente tem uma média de 1.543 visualizações por vídeo, e a avaliação do evento a gente está em andamento, né? Enfim, a gente está aguardando também esse término desse envio de certificados para poder enviar o questionário que a gente estruturou para poder fazer uma avaliação mais consistente do evento junto às pessoas que assistiram. As palestras foram realizadas por pesquisadores, escritores da área e professores, então não necessariamente eram pessoas que são pesquisadores, né, da área, né, no caso do Gerson Lord, principalmente, né, uma pessoa famosa, conhecida como escritor, né, e não está imerso dentro de um contexto de pesquisa. E a gente tem também como desdobramento a aproximação do contato com esses palestrantes para projetos futuros, enfim, colaboração também. Foi um encontro muito rico, não só para quem estava assistindo, mas para a gente também que estava participando da organização. Uma questão muito importante para a gente, que a gente remete, né, ao sucesso do evento, foi a divulgação. A gente teve a divulgação no blog do Gerson Lord, que eu estava comentando, né, que é o escritor, né, de ficção científica que participou do primeiro dia como palestrante. Ele tem um blog e ele fez crônicas para cada um dos dias do evento. Então, isso acaba dando também um destaque, né, muito grande para o evento dentro do público, né, que aprecia esse tipo de obra. Então, a gente, eu acredito, né, o nosso questionário ainda não foi enviado, mas eu acredito que a gente teve um grupo bem misto de público, né, não só de pessoas, pesquisadores da área ou professores, né, que é um público que normalmente a EBS está acostumada a receber, mas também de fãs, de pessoas que gostam desse tipo de arte e que não estão inseridos dentro da academia. Outro ponto muito importante para a nossa divulgação foi o Fantástico Cursos, que é uma página, né, no YouTube, e aí tem também a página no Facebook, é um canal no YouTube e uma página no Facebook, que é administrada pelo Alexander Meirelles. Ele, inclusive, foi aluno da Lúcia Della Rocque. Foi muito interessante ver as interações, enfim, entre eles e as lembranças, né, da Lúcia. Ele tem um canal no YouTube, né, que ele divulga formas e técnicas, né, de como você escrever a literatura fantástica, né? Então, é muito interessante porque auxilia, né, novos escritores, e é um grupo, a página dele do Facebook é uma página bem grande, né, com bastante número de curtidas. O canal também tem um grande número de inscritos e de visualização, e ele deu destaque para a gente dentro da página e também reportou dentro do canal. Então, isso foi um fator muito importante. Além disso, eu não coloquei, mas também foi muito importante a divulgação dentro da página do CEDERJ. A Thelma conseguiu, né, para a gente essa divulgação dentro da plataforma da graduação do CEDERJ. Daí o grande número de estudantes que a gente teve, né? Eu também sou tutora do CEDERJ, então também fiz essa divulgação dentro do espaço da disciplina que eu sou tutora, e foi uma experiência muito rica receber esses estudantes de graduação, principalmente de licenciatura, dentro do evento. Além disso, eu fiz uma participação na semana passada, na quarta-feira, no
web seminário Arte e Ciência, Diálogos Possíveis, que é uma etapa preparatória da primeira Olimpíada de Ciência e Arte, da Fundação CCIERJ. E foi muito rico, né, porque eu pude interagir com a Thelma, né, a Thelma Santos, que é parte do nosso grupo também, mas estava ali no momento, né, falando da experiência dela como docente do ensino básico, e o Gustavo Ottoni, que é ator, ele faz vários trabalhos, né, dentro do Tenda Virginia Shaw. Inclusive, te mandou um abraço, Tânia, e foi muito especial, porque eu acabei falando, né, um pouco sobre a questão do Parasite e do In Hand, né, que são dois mangás, né, e o In Hand ele desdobra em uma live action que a gente fez um trabalho, e o Parasite a gente tem o anime que eu tinha mostrado anteriormente, que a gente já escreveu o texto sobre ele e tudo mais. Então foi muito rico falar dessa questão e também se contrapor ao livro didático, né? Não se contrapor, mas falar da oportunidade que você tem a partir do livro didático, utilizar esses materiais. Bom, dentro das nossas perspectivas, né, a gente tem 3 candidatos à seleção da EBS. A gente tem a Isabelle tentando esse ano, a Sabrina também e o Helder, que também está entrando no grupo. Né? O Helder vai tentar para o doutorado, já está trabalhando com a Bruna e com a Débora. A Isabelle vai trabalhar comigo com o Francisco Romão, que também vai acabar sendo integrado ao grupo, e a Sabrina também vai estar com o Romão. E, para a gente finalizar, né, acho que é importante eu destacar a rede, né, que a gente tem conseguido formar. Né? A partir do LITEB, a gente está se integrando com outros setores da Fiocruz, como o ICICT e a Escola Politécnica. A gente está conseguindo também agregar a alumni, né, da IBS, no caso a Thelma e a Madalena, né, que foram 2 doutorandas do programa, que fazem parte do nosso grupo de forma muito ativa. E a gente tem também a alumni do CACS participando, né, e com perspectiva de entrar no mestrado, no caso da Sabrina, e do Fábio também, que uma oportunidade futura, com certeza, poderá estar conosco. E é isso. E uma coisa que assim, eu sempre me questionava, né, principalmente no início, a gente acaba tendo, acho que principalmente quem é biólogo ou vem de alguma ciência mais dura, né, a gente sempre olha com qualquer material com um olhar de julgamento e de avaliação, né, com um juízo de valor. E aí, às vezes, você tem meio que se despir disso, né? Você tem que se vestir, enfim, de outros métodos de pesquisa, enfim, outras técnicas. E eu lembro que no meu mestrado, a Simone Monteiro sempre falava que a gente tinha que ter uma lupa de pesquisador, né? E aí, para mim, eu acho que entrar no grupo de anime, mangá e sci-fi foi meio que mudar um pouco a minha lupa, né? A lupa do olhar crítico, né? Do certo ou errado, né? Do muito biológico, né? A gente tem que mudar um pouco, até porque esses materiais eles não são produzidos com esse fim, né? Mas eles podem sim ter uma aplicação num contexto educacional, enfim, dentro de um contexto de educação em saúde ou dentro da sala de aula. E aí eu queria encerrar com esse trecho aqui eu gosto muito dessa música, né, do Oswaldo Montenegro, foi parte da epígrafe da minha tese, que ele diz que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém tente complicar, porque a arte apresenta para a gente, expressa, né, para a gente a vida, né, a nossa cultura, as nossas visões de mundo, né, e às vezes a gente tenta trazer explicações que às vezes nem sempre o artista, né, que fez aquela obra ele pensou, né. Então, às vezes a gente precisa simplificar o nosso olhar e pensar em que momento a gente vai estar empregando. É isso.